Fala pessoal do canal Gestão Ambiental e Roça, tudo bem com vocês? Eu sou Davi Xavier, sou tecnólogo em Gestão Ambiental de Formação, pessoal. E o vídeo de hoje está sensacional, um conteúdo muito relevante, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu estou aqui para falar de salário, que é o que interessa, né? Afinal, não basta trabalhar apenas com o que gosta. Tem que render uma boa grana que é para a gente poder alcançar nossas metas e também os nossos objetivos. Muita gente me pergunta quanto que ganha o gestor ambiental na fase inicial, na fase intermediária e quando já atinge ali o ápice da profissão. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final e conferir de fato quanto que um gestor ambiental recebe na sua parte inicial ali da sua carreira, na parte intermediária, quando adquire um pouco de conhecimento e também na parte mais avançada, na parte mais desenvolvida da carreira. Eu vou falar para você, tem salários muito bons, então fica no vídeo, mas antes de mais nada, se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal Gestão Ambiental e Roça, que a gente fala sobre a atuação na prática do gestor ambiental e também sobre assuntos de meio ambiente de uma forma geral. Então já curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, assina o sino das notificações aí para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Gestão Ambiental e Roça. Pois bem, pessoal, antes da gente começar a falar aqui sobre valores, né, antes de eu passar valores para vocês de salário, é importante a gente entender que existem alguns processos, né? Quais processos são esses? Imagine, vocês estão na academia ali, estudando, estão na faculdade, na universidade, adquirindo conhecimento. Na maioria das vezes começam a já ter algumas experiências práticas, ainda estudando, ainda enquanto aluno, né, através de algum estágio, né, através de algum projeto e tudo mais, mas ainda não é o suficiente quando vocês entram e ingressam no mercado de trabalho. Quando vocês concluem a academia, vocês estão no nível iniciante, no nível júnior ali de conhecimento. E tem alguns níveis de profissionais. Nós temos o júnior, pleno e nós temos o sênior. Eu vou explicar esses três níveis para vocês e quanto que o gestor ambiental ganha em cada um destes níveis. Então, assim como eu falei, vocês, quando concluem a universidade, vocês estão no nível júnior. E o que seria um profissional júnior? Profissional júnior, pessoal, é aquele profissional que precisa de muito direcionamento, precisa de acompanhamento, né, para entregar as atividades, precisa de uma rotina planejada. E se algo sai do planejado, daquilo, se algo sai do escopo que foi desenhado para ele fazer, ele começa a sentir algumas dificuldades para conseguir, na verdade, entregar o seu trabalho, né, para conseguir atingir as metas que a empresa passa para esse profissional. E às vezes, dependendo do problema, esse profissional não vai conseguir resolver esses problemas sozinhos, mesmo que seja dentro da competência de trabalho dele. Então é por isso que ele tem um nível de experiência júnior ali. É um profissional que precisa muito de acompanhamento, de alguém estar perto ali, precisa de um padrinho, na verdade, né, de um pai ali dentro da organização para que possa fazer o direcionamento dele. E quanto ganha o profissional nessa faixa de experiência? Gestor ambiental júnior ganha, em média, Brasil, de R$ 2.500 a R$ 3.000. Essa é a média. Talvez você fiquem tristes com essa informação, mas é de fato isso. Eu já ouvi muitos comentários o seguinte, né? O gestor ambiental júnior no início de carreira ganha menos que talvez que um motorista ou que um vigilante ali. E de fato, algumas pessoas que estudam gestão ambiental, que já têm outras profissões, falam que quando entram no mercado de trabalho ganham menos do que a profissão que elas já ocupavam anteriormente. Mas isso é inicial, pessoal. Como eu falei, tem um processo, e o processo ele é demorado, o processo ele é árduo, né? Até a gente conseguir um bom salário, a gente precisa de conhecimento e de experiência. E é relativo, às vezes muita gente reclama que as empresas não dão oportunidades para aquisição de experiência, mas uma hora ou outra a oportunidade ela chega, tá, pessoal? Para todo mundo. Então, só para a gente fechar, o profissional ali, no seu início de carreira, o gestor ambiental, ele vai ganhar em média de R$ 2.500 a R$ 3.000. E aí nós temos o outro nível, né? A partir do momento que você começa a adquirir um pouco de malícia profissional, no bom sentido, tá? Começa a ver muitas coisas dentro da empresa, no meio corporativo, você começa a aprender, começa a caminhar com as próprias pernas, começa a mexer mais nos programas ali de georreferenciamento, se for o caso, né? Começa já a direcionar outras pessoas, aí você cresce ali do seu nível profissional, você adquire mais conhecimento ali e você passa do júnior para o pleno. E quanto ganha um profissional pleno ali, pessoal, um gestor ambiental pleno? Vai ganhar entre R$ 4 a R$ 6.000 em média. E quais os cargos que um pleno consegue ocupar no ambiente profissional? Cargos como de encarregado,
cargos como supervisor, cargos de analista, e normalmente esses cargos já resolvem problemas maiores, já começa a pegar um pepino mais grosso ali. E qual seria, pessoal, a diferença do pleno para o júnior? Tanto do pleno quanto o júnior quanto o sênior, pessoal, a diferença desses níveis de profissional é só a quantidade de informação. E informação a gente adquire fazendo o quê? Procurando, trabalhando, adquirindo experiência. Então a quantidade de informação que um profissional sênior tem, o júnior ali ele pode não ter, tá? O júnior ali tem a bagagem teórica, tá recém saindo da academia, e aí quando ele começa a desenvolver o seu trabalho, começa a alcançar o nível de pleno ali, já tem uma classificação, sai de um cargo de auxiliar para analista, ou talvez um cargo de encarregado de algum setor, talvez um cargo de supervisão, e já começa a crescer profissionalmente e consequentemente seu salário começa a aumentar. E normalmente para atingir esse tipo de cargo, normalmente por experiência própria, cerca de 2 anos trabalhando ali, num nível um pouquinho mais baixo, para depois crescer um pouco de cargo e ganhar as promoções. Isso talvez seja bem relativo, varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que consegue atingir níveis de pleno e sênior muito mais rápido. Eu conheço pessoas que atingiram esses níveis de sênior, por exemplo, em 6, 7 anos de trabalho. Outras pessoas que atingiram em 3 anos. E vai depender muito da capacidade da pessoa. E aí varia de pessoa para pessoa. Mas e aí você adquire a informação e o conhecimento necessário, a vivência profissional necessária, e você adquire um nível de sênior. E quanto ganha um gestor ambiental sênior? E quais os cargos que um gestor ambiental sênior ocupa? Normalmente, pessoal, um gestor ambiental sênior ocupa cargos do alto calão da empresa, como um supervisor, como um coordenador, como um gerente, como um diretor, e normalmente esses cargos pagam muito bem. Esses salários, pessoal, variam de 6,5 a 11 mil reais, podendo ser muito maior que isso, porque normalmente esses cargos as empresas não costumam contratar como CLT, às vezes uma parte como CLT e outra parte como PJ. Então normalmente esses profissionais que já têm esse grau elevado de experiência e vivência na área, esse tanto de conhecimento, esses profissionais eles abrem um próprio CNPJ e aí as empresas contratam eles como pessoa jurídica, como prestador de serviço. E aí é que está. Esses profissionais começam a ganhar muito mais do que eles ganham como CLT, chegando a salários como 14 mil reais, 20 mil reais. Eu conheço profissionais aí, tá? Não vou citar nomes aqui, mas eu conheço profissionais que são contratados dessa maneira e que ganham nessa modalidade, na verdade, e que ganham aí seus 20 mil reais, 25 mil reais fácil, através de participação de lucro na empresa. Lembra do início do vídeo que eu falei que o gestor ambiental júnior tá ali ganhando seus 2,5, seus 3 mil reais, que muita gente se frustra nesse início de carreira, mas é de fato, o processo vale a pena. Se você seguir o processo correto como se deve, ter paciência, isso vai depender, na verdade, da situação de momento da pessoa, Tem gente que não consegue esperar, tem que procurar algo que pague melhor, talvez seguindo a profissão que já estava, como motorista, como talvez técnico em enfermagem, como porteiro, como vigilante, que pague um pouco mais. Mas se você tiver condições realmente e gostar da área, começa ali devagarinho, vai trabalhando, vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo mais informação, vai crescendo profissionalmente, que uma hora ou outra você vai conseguir chegar nos cargos maiores e conseguir esses salários melhores, que pagam aí para o gestor ambiental. Hoje eu ocupo, pessoal, um cargo de supervisor, trabalho com restauração ambiental, recuperação de áreas degradadas, mas já trabalhei com muita coisa, já tenho mais de 5 anos depois de formado aí, já trabalhei com turismo, já trabalhei com silvicultura, manejo de eucalipto, e hoje estou trabalhando diretamente com a área ambiental. E estou nesse processo de aquisição de conhecimento. É incrível, a gente sempre está aprendendo, a gente nunca sabe tudo. Todos os dias que eu trabalho, eu aprendo uma coisa diferente, vejo um processo diferente, então a gente está sempre adquirindo conhecimento nessa constância aí de busca por informações e busca por excelência e crescimento profissional. Mas e aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tipo de conteúdo. E muito importante, pessoal, se você gostou, curte esse vídeo para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E se você não for inscrito, eu convido você a se inscrever aqui no canal Gestão Ambiental e Roça, um dos poucos canais que tratam sobre a atuação na prática do gestor ambiental aqui no YouTube. No mais, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.